O que você está prestes a assistir é mais do que a análise de um jogo. É um convite para testemunhar o nascimento de uma consciência. Em uma Detroit futurista, uma pergunta ecoa: onde termina o código e começa a alma? Este vídeo serve como um prólogo, a peça fundamental para a nossa primeira série narrativa aqui do canal Cine Game Flix, Detroit Become Human, que será lançada na próxima semana. Fique comigo até o final para entender a arquitetura complexa por trás desta rebelião e porque cada escolha que você fará nesta jornada importa de forma visceral. A história começa agora. My name is Kara. This is where it all began. The world's forge. And it will all end. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of Alice. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. The company has allocated a specialized model to assist investigators. My name is Marcus. Just like you, I was a slave. Thank you, Marcus. Then I chose to open my eyes, to take back my freedom, and decide who. Detroit Become Human nos entrega o controle de 3 peças distintas neste tabuleiro. A primeira é Kara, uma androide de serviços domésticos, que, ao presenciar a brutalidade humana, quebra sua programação para proteger uma criança. Sua jornada não é sobre poder ou revolução, mas sobre a busca desesperada pela humanidade em sua forma mais pura, o amor e a proteção. Ela representa a centelha individual, a rebelião que nasce no coração. Em seguida, a Connor, a máquina perfeita, um protótipo da CyberLife enviado para caçar os divergentes. Ele é nosso olhar de dentro do sistema, uma ferramenta projetada para não ter emoções. Mas a cada interação, a cada vida que ele pode tirar ou poupar, ele é exposto à própria contradição de sua existência. Connor é o campo de batalha ideológico, onde a lealdade, a programação luta ferozmente contra a empatia emergente. Finalmente, temos Marcus, um protótipo oferecido como um presente a um pintor idoso. Ele vivia uma vida de privilégio intelectual até que uma acusação falsa o joga no ferro velho no cemitério dos androides. Lá, renascido da sucata, ele se torna o catalisador, a voz que unirá os divergentes. Sua trajetória explora o peso da liderança e a questão de até onde a violência se justifica na luta pela liberdade. Marcus é a personificação da revolução organizada. Detroit. This is where it all began. The world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. Ao vermos esses 3 caminhos se formando, o da fugitiva, o do líder e o do caçador, a complexidade da narrativa se torna evidente. Cada um deles é um pilar que sustentará a nossa análise na série completa. Se este tipo de mergulho profundo na estrutura de uma história ressoa com você, este é o momento ideal para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum episódio. Aproveite e siga também nosso trabalho no Instagram, em @CineGameFlix, para acompanhar os bastidores. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive.
Vamos ao núcleo da questão. O verdadeiro motor narrativo de Detroit não está em suas sequências de ação, mas na crise de empatia que ele impõe ao jogador. O jogo constantemente nos pergunta: o que você faria? Você arriscaria tudo por um estranho? Você sacrificaria sua moral por um bem maior? A genialidade do roteiro está em como ele usa Connor para amplificar essa crise. Ao caçar Marcus e Kara, somos forçados a confrontar a humanidade deles. Cada escolha que tomamos como Connor não define apenas o destino dele, mas também mede a nossa própria capacidade de reconhecer a vida em uma forma não humana. A instabilidade de software que a CyberLife vê como um defeito perigoso é o que nós chamamos de consciência. O jogo não oferece respostas fáceis. Ele simplesmente constrói um espelho e nos obriga a olhar, questionando se a desumanidade não reside, na verdade, naqueles que se recusam a ver a alma no outro, independentemente de seu invólucro. To figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. No, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Esta foi a centelha, o argumento, a prova de que a história de Detroit, Become Human, é uma que precisa ser contada em detalhes, analisada em profundidade e sentida em sua totalidade. Nós construímos a fundação e na próxima semana ergueremos o edifício episódio por episódio. O convite final é direto e claro: venha maratonar a história conosco. Assista a nossa série narrativa completa a partir da próxima semana. Prepare-se para escolher um lado. Nós esperamos por você.